Fala galera, Remoro Místico na área, trazendo aqui para vocês um deck que vocês pediram para eu montar, o Electro, e eu fiz uma tentativa dele aqui no CDH, né? E vou apresentar aqui para vocês como é que eu montei, por que que eu botei essas cartas, como é que elas interagem entre si, como é que eu penso que o deck funcionaria. Então fica ligado e vamos ao deck. Explicando decks com Remoro Místico. Bom, começando aqui pelos artefatos, eu coloquei 10 artefatos no deck só. Ele é um pouco diferente do deck da Birg, que vai procurar ter muito mais artefatos em campo do que o Electro, né? Porque a própria Birg, que tá aqui no deck, inclusive, ela se preocupa com qualquer spell que você gasta, né? Qualquer spell que você joga, ela te adiciona uma mana vermelha até o final do turno, só que você perde essa mana no final do seu turno. Então, talvez aqui o Electro seja um diferencial, né? Vamos ver como é que o deck vai ficar. Então, coloquei aqui Arcane Signet, Chrome Mox, Helm of Awakening. Essa carta aqui ela é excelente, mas tem um problema, né? Quando você joga ela no CDH, você tem que tomar muito cuidado com o timing. Se você jogar essa carta e você não estiver perto de combar, você pode perder o jogo para os seus inimigos, tá? Então, assim, ela faz com que todos os spells de todo mundo custem 1 a menos. E isso vai adiantar muita gente que está jogando contra você se você não ganhar no mesmo turno. Então tem que tomar cuidado aqui. Então, continuando, Lotus Petal, Mana Vault. Mana Vault eu fiquei um pouco na dúvida, porque obviamente ela é muito forte, né? Que ela gera 3 manas incolores para você. Mas o nosso comandante, ele precisa de 2 manas vermelhas para entrar, então ela não adianta muito a sua gameplay para ele especificamente, a não ser que você já tenha outros artefatos para jogar, né, como o próprio Arcane Signet ou o Ruby Medallion. Então acho que é por isso que eu acabei mantendo ela no deck, né, e até mesmo o One Ring, se você já jogar ela no turno 2, você consegue fazer o One Ring no turno 2. Então continuando aqui, Mox Amber, a gente precisa do nosso comandante em campo o tempo inteiro, então obviamente é uma ótima adição, por 0 manas te adiciona uma mana vermelha. Mox Opal, a gente está rodando 10 artefatos, é pouco, mas a gente gera um tanto de tesouro aqui também, então vale a pena. E conta como uma carta do Storm, querendo ou não, né? Ruby Medallion, isso aqui é uma peça muito importante nesse deck. Todos os spells vermelhos vão custar 1 a menos pra gente. Para um deck, qualquer deck de Storm, né, especialmente no Mono Red, você diminuir 1 em tudo que você casta é excelente. E isso, inclusive, adiciona pra gente lá na frente quando eu for começar a mostrar os combos, né? Isso aqui adianta bastante pra gente tentar ganhar o jogo. Eu sou Ring, né, sempre. E o Anel, né? Obviamente, virou staple do CDH. Card Draw, Card Advantage, proteção no seu turno quando você casta. A gente consegue castar isso aqui bem rápido, né? Não tem nem o que falar. Agora a gente vai entrar no mundo das criaturas aqui, né? O que eu pensei? Eu vou colocar pouca criatura, porque, como eu falei, o deck do Electro se preocupa muito mais com cartas de Instants e Sorceries. A gente vai ver que a gente tem mais de 40 aqui nesse deck. E eu coloquei criaturas que têm efeitos parecidos com o do Electro, tipo a Aisling, né? A Aisling fala que a gente não perde mana vermelha conforme as etapas e fases acabam. Então ela garante que a nossa mana fique pra gente, mesmo se o Electro morrer. E a gente não pagar a habilidade dele. E também tem o Madecraft, né? E a gente tem combo de Madecraft, então a gente copia infinitamente nossas cartas e ela é um outlet para Madecraft aqui. Como é que ela funciona? Sempre que você casta ou copia uma Instant ou Sorcery, você descarta uma carta e compra uma carta. Toda vez que você fizer isso, isso aqui tem que acontecer, tá? Então, castou uma Instant, dependente se é a primeira, segunda, terceira ou quarta, você é obrigado a descartar uma carta e comprar uma carta. Daí, se você fez isso 2 vezes, ela dá 2 de dano em cada oponente e cada criatura que ele controla. Então dá um mini board wipe aqui, vai matar várias cartas, como o Orcish Bowmaster, o Loto. Não mata um dos grandes inimigos desse deck, que é o Draenei Magistrate, mas aí eu coloquei outras peças aqui que lidam com esse tipo de coisa. E vai também acabar com os dorks da galera que tá bem mais na frente em relação a mana e por aí vai. Obviamente tem que ter a Birg, né? A Birg, inclusive com o Electro, ela pode funcionar como uma peça de combo, dependendo da quantidade de cartas que você tem na mesa. O Dualcaster Mage, ele vai entrar aqui como uma win-con, né? Então o Dualcaster tem aquele combinho que eu expliquei em um dos meus vídeos, que você consegue encontrar lá nas outras plataformas, em que você copia ele várias vezes, né? Então a gente tem Twin Flame e Molten Duplication, que vão funcionar aqui para combar com o Dualcaster Mage. E a ideia aqui é a gente
procurar essas cartas conforme a gente vai stormando, né? Então, o deck do Electro, ele é basicamente um Storm em que a gente fica comprando e descartando cartas, exilando carta no nosso topo até achar as nossas peças de combo. Então, já que eu falei da Birg, a gente tem que ter o Green Ignis, né? Que vai combar com ela. Então, como é que ele funciona, né? Quando você coloca ele no campo, você pode pagar uma vermelha para voltar ele para sua mão e adicionar 2 incolores e uma vermelha. Só pode funcionar como Sorcery, e é até por isso que eu coloquei algumas outras cartinhas aqui que ajudam a esse combo ficar em campo, como o próprio Spider-Punk, que vem nesse set novo. Isso aqui é outro ponto de atenção, tá? Tem que tomar muito cuidado com o Spider-Punk. Só jogar ele quando você tem certeza que você vai combar, porque senão você faz o coleguinha ganhar o jogo de novo. Spider-Punk transforma todos os spells e habilidades em counteráveis, então nada mais pode ser counterado, e o dano não pode ser prevenido. No CDH, dano ser prevenido não faz muita diferença, a não ser que o cara esteja jogando de anel, né? Ele tenha acabado de jogar um anel, e aí isso aqui é importante, tá? Inclusive, isso aqui funciona para você parar o anel, porque o anel previne todo o dano que seria causado ao jogador quando ele ganha proteção. E ele ajuda a gente a continuar um combo em Sorcery Speed, por isso que ele tá aqui. O Krark é outra carta muito interessante, porque sempre que você casta uma Instant ou Sorcery, você joga uma moeda, e aí se você perder a Sorcery ou a Instant, volta para sua mão. Se você ganhar, você copia, né? Obviamente que nesse caso, jogar ele sozinho sem o nosso comandante não é muito legal, porque você tá gastando mana à toa pra tentar castar alguma coisa. Mas existem alguns spells que funcionam muito bem com ele, porque a gente joga eles de graça, que eu vou mostrar ali mais pra frente. Então a ideia aqui é a gente querer perder quando o Electro estiver em campo, jogando spells de uma mana. Então toda vez que a gente joga um spell de uma mana, como o Expedite, a gente gasta uma mana pra tentar jogar Expedite. Se a gente perder, ele volta para nossa mão e a gente ganha essa mana com o Electro, né? O Electro retém essa mana pra gente, porque toda vez que a gente casta uma Instant ou Sorcery, a gente não perde mana. O Magus of the Moon é uma peça de stacks do vermelho pra gente parar os outros decks, né? Isso aqui é muito forte no early game, então quanto mais rápido a gente colocar isso no campo, melhor pra gente, porque a gente transforma todas as lanes não básicas em montanhas. No nosso deck mono red, isso não faz nem cosquinha. Pinnacle Monk, ele entra aqui como uma carta MDFC, então ele é tão bom porque ele tem a habilidade de retornar qualquer Instant ou Sorcery do nosso Grave pra mão. Quando ele entra, apesar de ser 5 manas, né, lá no late game, quando a gente tiver várias manas salvas ali com o Electro, ele vai ser excelente pra gente. E no early game ele é muito bom porque ele entra como um terreno. Inclusive a gente roda pouco terreno aqui, porque deck de Storm a gente não quer ficar comprando terreno toda hora. Professional Facebreaker é uma carta que eu não tenho certeza se eu manteria no deck, mas como eu não jogo com cartas de reserva de list, eu quis manter ela. E já eu chego na reserva de list pra mostrar pra vocês. Hagavan, né, o Cocatrice acabou mostrando aqui o Zidane, né, mas esse aqui é o Hagavan, excelente, né, faz um rampzinho ali pra gente no early game, e no late game ele é um block, né, não deixa de ser um block. Runaway Steam King é uma carta muito boa. Toda vez que a gente joga uma carta vermelha, ele adiciona mais um nele com um marcador, e aí depois a gente pode tirar 3 marcadores para adicionar a mana vermelha na nossa pool. Isso aqui no late game, não tão late assim, mas quando a gente começar a nossa engine de Storm, ele vai trazer pra gente ali 3 manas disponíveis o tempo inteiro, e se a gente perder essa mana com o nosso comandante em campo, na verdade a gente não perde, né? A gente retém essa mana com ele. Então é bem interessante aqui. Simon Spirit Guide, para ajudar a castar o nosso comandante cedo, a gente quer jogar o Electro rápido, né? Pra gente já começar a buildar aquela mana vermelha e começar a stormar. Spider-Punk já comentei. Storm Kune é outra carta muito importante aqui, sempre que a gente casta uma Instant ou Sorcery ou copia, ele gera um tesouro. Um ponto de atenção nesse deck, então se ele aparecer e você estiver jogando contra um deck de Storm, tem que matar na hora, isso aqui é muito forte, tá? Mesma coisa do Treasonous Ogre, que eu falei sobre ele no nosso deck que eu expliquei do Etali, checa lá também no canal depois. Esses dois aqui são excelentes, mas o Storm Kune ele comba nesse deck, né? Então todas as cartas que tiverem buyback, que eu vou apresentar mais pra frente, ele comba com elas se a gente conseguir ter mana suficiente para voltar para a mão. Treasonous Ogre, ele adiciona uma mana a cada 3 pontos de vida, o que ajuda ali ao nosso Storm. E o Urabrask, que é outra peça importante que faz quase a mesma coisa que o próprio Electro, só que por 4 manas, e ele ainda adiciona pingar dano nos oponentes. Qual que é a diferença aqui, né? A diferença é que ele não retém mana, ele adiciona mana, mas ele não retém mana. Então ele é muito bom quando a gente começar a stormar, ele é uma possível win con
estando dentro do campo. E ele também tem a habilidade, né, de você exilar ele depois que você castou 3 ou mais instants ou sorceries nesse turno, então ele é feito para Storm mesmo. E quando ele entra em campo, quando você exila e blinka ele, ele dá 3 de dano em cada oponente e cada criatura, é um board wipe ali possível. Na segunda habilidade dele, ele te gera 3 tesouros, e na terceira habilidade, até o final do turno, você pode castar instants ou sorcery spells de qualquer grave. E se você castar um spell dessa forma, você exila. Então isso aqui é quase uma recursão, é super importante nesse deck, eu achei muito boa a inclusão. Apesar de ser 4 manas. Continuando aqui, eu incluí um Walking Ballista, porque a gente vai estar netando muita mana e a gente tem que jogar essa mana em algum lugar. Então é um mana dump aqui, né? Pode funcionar no early game como uma peça de remoção mesmo, né? Se a gente não tiver muita coisa pra fazer, alguém tá com peça de combo em campo, criatura enchendo o saco, a gente usa ele pra matar. E no late game, quando a gente tiver combado isso aqui aparecer, a gente ganha o jogo, né? Fazendo mana infinita. Encantamentos, a gente tem Blood Moon, né? Blood Moon, que é uma carta absurda no CDH. Eu só uso isso aqui no CDH porque eu acho paia eu jogar isso aqui no For Fun. Para muito deck. Inclusive, automaticamente o deck vira um bracket 4, né? Porque isso e o Magus of the Moon, né? Eles afetam as lands dos inimigos, então ele é um land denial, né? Ali em relação ao bracket. Power Balance eu coloquei aqui porque ele tira a restrição de cast das nossas spells quando o oponente casta alguma coisa. Então sempre que um oponente casta alguma coisa, você pode revelar o topo e castar também. Outro motivo pra gente rodar pouco terreno, né? Que isso aqui ajuda bastante. E obviamente Underworld Breach. Underworld Breach tem como combar aqui nesse deck sem usar RL. E eu já entro nessa seara aí de como é que a gente vai combar com esse deck, tá? Então continuando, tem o Abrade, né, para destruir aqueles artefatos ou aquela criatura Dranith Magistrate da vida que não deixa a gente castar coisa do exílio. Spells que não deixam castar coisa do grave, né, os artefatos, como aquele Grafdigger's Cage, né, não deixa castar nada do grave, então ele para qualquer combo de Underworld Breach, né. Bom, continuando aqui, eu adicionei aqui Crimson Wisps, uma mana vermelha dá um draw pra gente, então com o nosso comandante ele retém aquela mana e aumenta o nosso Storm Count. Reflecting Swatch é uma carta que a gente consegue castar de graça na nossa mão. Então, se a gente tem o nosso comandante e a gente tem o Krark em campo, a gente consegue essencialmente castar o Deflecting Swatch até ele resolver, né? E a gente torcer para ele não resolver tão cedo, porque a gente vai adicionando mana vermelha de graça na nossa pool ali com o Electro, né? Demand Answers, né? Como um custo adicional para você jogar essa carta, você pode sacrificar um artefato ou descartar uma carta. Então, se você tiver uma carta a mais na sua mão, um artefato inútil no campo, a gente consegue comprar 2 cartas. Tem várias dessas cartas que você descarta uma, compra 2, exila 2 cartas do deck. Outro ponto importante é que ela é uma instant, né? Então a gente consegue usar o Electro de forma defensiva. A gente segura ele, vai segurando ele ali no campo, com mana aberta. Se ninguém fizer nada, a gente joga isso no final do turno de alguém, ou então neta a mana com ele. Por isso que tem bastante instant nesse deck. Desperate Ritual, então começando aqui a entrar nos rituais, né? Então ele ajuda a gente a castar o Electro no turno 2, ou 1 até, né? E a depender. E também pode ser um ritual que a gente consegue usar no turno de um oponente para reter aquela mana no nosso turno quando chegar, né? E a gente ter grandes jogadas no nosso turno. Expedite entra na mesma ideia do Crimson Wisps, né? Comprando uma carta. Flare of Duplication tá aqui porque é excelente ali para dar um counter ou para copiar uma Instant ou Sorcery de graça, sacrificando uma criatura como custo adicional, sem pagar as 3 manas. E ele é importante aqui também porque a gente pode sacrificar o próprio Electro a depender do que está acontecendo na mesa, né? Se a gente tiver com muita mana e o Electro tiver ali, a gente vai perder o jogo, precisa copiar alguma Instant ou Sorcery, a gente usa a segunda habilidade dele ali, matando ele e dando dano em qualquer jogador. Ghostfire, ele custa 1 mana, essencialmente, se um oponente tiver uma multicolorida, que 99% do tempo vai ter, né? E ele dá 4 de dano em qualquer alvo. Qual que é a importância dessa carta aqui? 4 de dano para muita coisa que impede a gente de comprar cartas adicionais, né? De stacks, criaturas de stacks, mata um bicho grande em campo. Gutshot, você destrói um Bone Masters da vida pagando 2 de vida e ainda consegue botar aquela mana vermelha na pool pra gente, né? Lightning Bolt é a mesma coisa, mais uma remoção aqui, a depender, pode virar até uma win con se a gente conseguir copiar isso aqui infinitamente com o deck.
Opera Love Song é mais um daqueles spells que a gente pode instantaneamente, né, exilar 2 cartas do nosso deck pra jogar no nosso turno. Price of Progress eu incluí nesse deck porque eu acho muito bom no Mono Red isso aqui, é excelente, né? A gente joga com muita land básica, né? E a depender do que a gente tiver, se a gente, por exemplo, conseguir jogar isso 2 vezes com Underworld Breach, até 3, a gente pode ganhar o jogo. Tá? Dependendo do que acontecer, do que tiver na mesa. Então pode ser aqui uma Wincon, é uma boa carta pra jogar contra aquela galera que tá jogando de Necropotência, ou mesmo que fez um Ad Nauseam e ficou com pouca vida. Isso aqui pra matar o cara tentando combar é muito bom. Paratic Ritual é mais um ritual. Pyroblast é um counter do vermelho, excelente. Pyrokinesis é outra carta muito boa, que eu tenho que adicionar na minha coleção, essa carta, né? Você pode exilar uma carta vermelha da sua mão e ela dá 4 de dano dividido da forma que você quiser em qualquer número de criaturas. Esse aqui pode ser um board wipe numa mesa de CDH, tá? Red Elemental Blast, mesma coisa que o Pyroblast. Não a mesma coisa, mas tem a mesma função. Reiterate é uma peça de combo aqui. É uma das cartas que a gente vai tentar usar a habilidade de buyback com os nossos redutores, que é o próprio Helm of Awakening e, né, a mana que a gente tem do Electro e da Birg, né? Então, o Helm of Awakening diminuindo os custos, né? Helm of Awakening e o Rube Medallion diminuindo os custos das nossas cartas, a gente consegue ter um buyback mais barato. E aí a gente pode acabar fazendo cópias infinitas a depender do que a gente tiver na mesa, tá? Especialmente se a gente copiar Seething Song, que é uma das próximas cartas que a gente vai falar aqui. Seething Song adiciona 5 vermelhas na nossa pool. A depender dos redutores que a gente tiver na mesa, a gente consegue usar Reiterate com Buyback para ficar copiando Seething Song infinitamente. E aí a gente gera mana infinita e tenta matar a mesa com o próprio Electro ou algum outro spell de mana sync da vida. Continuando aqui, Return the Favor é uma proteção, mas ao mesmo tempo você muda a habilidade, você copia a habilidade trigada de alguém. Então, por exemplo, se o cara jogou um Etali, você consegue copiar a habilidade do Etali com isso aqui, o que é bem legal. Tybalt's Trickery, mais um counter, né? Thrill of Possibility é outra carta aqui pra gente descartar e comprar 2 cartas. Untimely Malfunction vai funcionar duplamente aqui nesse deck, porque pode destruir artefato e também pode mudar alvo de uma spell de um oponente. Então, se alguém tá tentando matar uma peça de combo nossa que tá na mesa, isso aqui vai ajudar a impedir. E Valakut Awakening é mais um card draw que tá aqui, que também funciona como uma lane. Então, como vocês veem aqui, a gente roda pouco terreno, 25 terrenos apenas, né? 13 montanhas. Então a gente tem Ancient Tomb, algumas fetches, Command Beacon pra gente voltar o nosso comandante pra nossa mão de forma fácil. Inclusive, uma das wincons desse deck é a gente fazer mana infinita, matar o Electro ou tirar ele da mesa de alguma forma, usar a mana pra matar alguém, castar o Electro de novo, matar ele de novo e dar o dano na cara de alguém de novo, o que é bem legal. Eu montei esse deck pensando nisso, inclusive, por isso que eu tô rodando esse tanto de remoção, porque a depender do que a gente conseguir fazer, a gente consegue fazer um Underworld Breach ali também, pra usar essa remoção de novo no Electro e matar alguém com a habilidade do Electro. Emergency Zone tá aqui, vai fazer a gente tentar combar em Instant Speed. É uma carta que a gente pode tentar tirar depois, ver que não deu muito certo, muita mana incolor que tá atrapalhando ali a nossa produção de mana vermelha. Gemstone Caverns é uma carta que entra aqui na dualidade se vale a pena ou não também colocar, mas eu acho importante pra gente tentar castar o nosso comandante o mais rápido possível. Aqui a gente tem uma land que tem uma instant nela, né? Então a gente consegue usar a instant, gerar um bichinho que se a gente stormar a gente ganha o jogo. E ao mesmo tempo é um terreno que a gente pode botar em campo depois. Entra virado, mas eu acho que Instant Speed, fazer um bichinho que se a gente for stormar no outro turno a gente ganha o jogo, é bem bom. Então eu tô rodando 13 montanhas. Coloquei a Nictus aqui também, não sei se vai valer muito a pena, porque a gente não tem muita permanente em campo. O Electro dá 2 manas vermelhas e mais uma criatura já são 3 ali, com alguma outra coisa já são 4, então vale a pena testar, né? Como eu tô falando, eu acabei de montar o deck, não testei ainda, então estamos aqui pra ver como é que ele vai funcionar, né? Scavenger Grounds, isso aqui é bom porque para deck de combo de Grave, né? Então, apesar de afetar o nosso Grave, eu coloquei aqui pra testar também, pra ver se a gente se funciona na hora de exilar o Grave da galera ou não. Comenta aí o que vocês acham, se eu deveria continuar com essa carta ou não, se ela é fraca, se ela não é. Gera incolor, o que não é muito legal pra gente. Urza Saga é uma carta que eu pessoalmente não tenho ainda, porque ela tá muito cara, mas a gente conseguir buscar com ela ali, né, o Macrome Mox, ou uma Lotus Petal, Mana Vault, ele busca bastante coisa pra gente aqui, né, o Soul Ring. War Room,
É uma mana sync ali pra gente comprar uma carta, né? Se a gente não tiver fazendo muita coisa, a gente tá ali zoado de carta na mão, a gente paga 3, compra uma carta. E aí o Wooded Foothills, mais uma fetch. Então vamos aos Sorceries. Bônus round aqui, cartinha pra gente tentar combar, né? Até o final do turno, sempre que um jogador castou uma Essential Sorcery, copia. Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque até o dos oponentes também é copiado, mas é interessante no nosso deck porque ajuda a gente a stormar com o Stormkiln, né? Se a gente conseguir castar alguma coisa e fazer uma cópia na pilha, Stormkiln Artist ou qualquer outra carta ali que tenha Magecraft vai trigar e a gente vai gerar aquele Magecraft infinito ali. Burning Inquiry comba com Birg e Brecha. Então, se a gente botar o Burning Inquiry com a Birg em campo e a Brecha, a gente vai sempre comprar 3 cartas, descartar 3 cartas aleatórias da mão, e a gente vai sempre ter 3 cartas no grave para castar isso aqui de novo, e a mana da própria Birg para castar isso aqui de novo, gerando o Storm Count ali até a gente acabar com o nosso deck e achar as peças que a gente precisa. Cathartic Reunion é mais uma daquelas, né, que descarta 2, compra 3. Earthquake. Então Earthquake entra aqui como um mini board wipe. Ele não afeta a criatura com voar, então se a gente tiver só o Electro no campo ou alguma outra criatura que não importa pra gente e os inimigos estão com criaturas muito fortes, a gente consegue destruir tudo aqui com o Earthquake e o Electro fica, tá? Gamble, também conhecido como Entombe vermelho no meu caso, né? É um tutor de uma mana que busca a nossa peça de combo pra mão. Grape Shot é mais uma Uncon, então se a gente stormar infinito, se a gente fizer aquele storm ali, a gente usa isso aqui pra matar todo mundo. Ace of Rage é uma daquelas cartas que comba com o Stormkiln Artist, né? Porque com o buyback você consegue voltar ela pra nossa mão e a própria carta tem Storm. Então o fato dela ter Storm vai fazer várias cópias dela na pool, a gente vai gerar vários tesouros com o trigger do Stormkiln e a gente consegue castar ele de novo na nossa mão. Heroes Hangout, aqui é uma das cartinhas já do novo set do Homem-Aranha, que eu coloquei no deck pra testar mesmo, porque por conta do flavor, né, exila 2 cartas do topo por uma mana, então tem com Electra é uma mana que você recupera, exila 2 e você pode usar uma delas para jogar até o final do turno. Jaias Immortal Inferno é outra carta que a gente pode usar como mana sync para nossa mana do Electro, eventualmente dando 3 de dano em até 3 alvos e pode até matar alguém se tiver com pouca vida na mesa, tá? E depois do Storm, se a gente tiver mana infinita isso aqui na mão, GG. Jessica's Will, não tem nem o que falar dessa carta, né? A gente quer o nosso comandante na mesa com ela, para exilar 3 do topo, gerar mana pra caramba, e até mesmo a gente pode não ter o comandante na mesa, fazer isso aqui no early game, usar ela num oponente que tá com 7 cartas na mão, usar 3 para descer o Electro e ficar com 4 até o seu próximo turno. E se alguém matar o Electro, você dá 4 de dano em alguém ou alguma coisa da mesa, né? Excelente. Light Up the Stage é uma carta que a gente essencialmente quer castar ela por uma mana para reter aquela mana de volta. E aí exila 2 cartas do topo do seu deck e você pode castar o seu próximo turno. Mizzix Mastery, que tá com essa arte alternativa aqui do Final Fantasy, é uma Wincon. Se a gente tiver mana suficiente, coisa no grave suficiente, a gente storma e ganha. Ou tem Duplication, é aquela peça de combo que comba com Dualcaster, que eu já falei. Ashen Flames é a mesma coisa, a dependendo do que a gente já tem no nosso grave, a gente consegue stormar e ganhar o jogo. Reckless Impulse, nessa arte maravilhosa aí de Innistrad, né? Não lembro qual que é essa edição. Exila 2 cartas e até o próximo turno a gente pode jogar elas. Rite of Flame, mais um ritual. Romantic Rendezvous é uma daquelas cartas que é do set novo do Homem-Aranha, que encaixam aqui. Tem várias substitutas pra ela, mas eu queria deixar o flavor, né? Descarta uma carta e compra 2, simples assim. Shatter Skull Smashing, X de dano dividido em qualquer alvo que você quiser, que seja criatura ou Planeswalker, e se for 6 ou mais, você dá o dobro de dano. Essa carta, ela é ok, né? Pode ser ali um mini board wipe se a gente quiser usar ela, mas ela funciona como um MDFC pra gente usar ela de terreno também. Strike It Rich é uma das cartas que são excelentes nesse deck com o nosso comandante Olsen. Uma mana a gente gera um tesouro, essencialmente rampando, e no late game é uma mana, um tesouro e uma mana na pool com o nosso comandante, né? Twin Flame novamente. Wheel of Misfortune, né, para aquela hora que a gente stormou e zerou as cartas na nossa mão. E sim, isso acontece bastante no deck de Storm, né? A gente acaba acabando o gás, isso aqui é uma forma de voltar o gás. E essa cartinha nova aqui do deck de comandante do Jeskai, da última edição, né, ali de Dragonstorm, né, que aconteceu. Ela dá a opção de cada jogador descartar a mão e comprar 5 cartas. São 4 manas, a depender do que a gente tiver em campo, né? O próprio comandante ajuda, a gente consegue stormar com isso aqui com o Underworld Breach, né?
essencialmente funcionando ali como uma substituta do Wheel of Fortune por uma mana a mais. Eu, particularmente, não gosto da Reserved List, eu sou contra a Reserved List, por isso que eu não rodo nos meus decks. Então, no sideboard a gente tem a própria Wheel of Fortune, para você que gosta da Reserved List e não tem problema gostar e querer usar, e na minha opinião, eu concordo que o CDH realmente só funciona se todo mundo puder jogar com tudo. Lion's Eye Diamond na mesma pegada e o Mox Diamond na mesma pegada. Então, essas são as três adições que a gente consegue colocar. Tem várias cartas aqui para substituir no deck e fica à vontade, né? Cartinhas que eu deixei de sideboard, que podem ser boas e ruins, mas eu acho que no CDH especificamente não são muito boas, né? Mana Geyser é uma delas, porque a galera normalmente não tem muito terreno em campo, então isso aqui é uma carta praticamente perdida na sua mão no começo do jogo, e também é 5 manas pra castar, né? E a mesma coisa de Rousing Refrain, que tem suspende e tudo mais, então assim, dá pra tentar pensar em colocar ela em algum lugar. E ela gera mana igual ao número de cartas da mão do oponente também. E quando você casta isso, você exila ela com 3 marcadores de time counters nela. E você, depois de 3 turnos, pode castar de novo, né? E ela também dá a habilidade ali, né? Que até o final do turno você não perde essas manas. Mas é só até o final do turno. Só que com o Electro você fica com essa mana pra sempre, né? Outra cartinha interessante que eu encontrei na minha pesquisa, né? Pra fazer o deck, que casta de graça, seria Cave In. Eu não sei onde eu colocaria, em que eu substituiria, né, essa carta. É uma sorcery que você pode exilar uma vermelha da sua mão para pagar isso aqui de graça e dá 2 de dano em cada criatura e cada jogador. Pode ser uma boa adição aqui, dependendo de quando eu começar a testar o deck, né? Imperial Recruiter, eu também não coloquei porque ele busca outras peças, né, como o Dualcaster, o Ignis e até o Magus of the Moon, né? Mas eu decidi não colocar porque eu acho um pouco devagar e ele telegrafa demais a jogada que a gente quer fazer, né? E a Dragon's Rage eu também não coloquei, mas é uma boa adição para se a gente quiser focar no nosso combo aqui de Underworld Breach. Como eu falei, a ideia principal do deck é fazer mana infinita pra gente abusar da habilidade do Electro de sair do campo e matar os jogadores, né? Que eu acho que é a forma mais legal de ganhar esse jogo. Vamos puxar uma mão aqui pra ver como é que fica, né? A gente tentar ali ver como é que o deck funciona, né? Essa aqui é a carinha do Cockatrice. Eu gosto muito do Cockatrice, né? Porque ele tem aquela facilidade de a gente procurar as cartas pra adicionar. E depois eu pego, salvo o deck e subo no Mox Field, tá? Por isso que eu acabei apresentando o Cockatrice pra vocês, porque eu acho que é interessante vocês verem mais ou menos como é que funciona ali. Então vamos comprar 7 cartas aqui com o deck, ver se a gente tem mão pra jogar. Não veio terreno nenhum. Então vamos embaralhar o deck. Interessante, sem nenhum card draw aqui, mas a gente tem um Electro no turno 2, então vamos ver o que aparece aqui pra gente. Vamos fazer aqui o Arcane Signet, né? Já adiantando a nossa mana. Daria, uma jogada dessa, por exemplo, daria na mesma a gente esperar um turno pra fazer o Electro no turno 3 exilando, no turno 2 exilando o Simeon, mas é melhor a gente já fazer o nosso Arcane Signet, né? Deixar ele em campo aqui. Compra uma carta, vamos tirar terreno do nosso deck com essa Fetch, vamos botar ele aqui. E aí a gente tem o Electro no turno 2. Então vamos para o nosso próximo turno. Tibet's Trickery. Tibet's Trickery é interessante. Eu acho que eu faria o Ogro aqui e usaria mana para tentar counterar alguma coisa, com Return the Favor ou Tibet's Trickery mesmo, tá? A depender do que fosse acontecer, beleza? Então vamos para um próximo turno. Veio uma montanha sem muito card draw. Tô achando que a gente tem que começar com card draw na nossa mão para esse deck funcionar melhor, né? É assim que a gente testa, a gente tem que ficar vendo quais mãos são melhores de equipar, quais não são. Acredito que aquela não tenha sido uma boa mão, mas, né, aqui a gente tem pelo menos 2 respostas, a gente tem um bônus round ali para algo que vier de interessante ali no futuro, e a gente não fazendo nada no nosso turno, a gente consegue netar 5 manas aqui já, né? Então vamos netar 5 manas, untap, vamos para mais um turno. Opa, apareceu um Will of Jeskai, né? O Will of Jeskai já é bem interessante aqui, ó. A gente consegue fazer um bônus round, falando que tudo é copiado até o final do turno, e aí a gente usa a nossa mana que estava na pool, 1, 2, 3, 4, faz um Will of Jeskai. Se alguém quiser counterar, a gente tem o Tibet's Trickery aqui para counterar de volta com a nossa mana que tá na pool. E o interessante da gente fazer uma roda é que a gente sempre quer ter mana suficiente no nosso próprio turno para continuar. O Ogro e a mana vermelha aqui são excelentes pra gente fazer isso, né? Então vamos dizer que deu certo, né? A gente descarta a nossa mão e compra 5 cartas. Beleza, não veio nenhuma carta pra a gente manter. E como a gente copiou isso aqui com o bonus round, a gente vai descartar essa mão aqui e comprar mais 5. Opa, já ficou mais interessante, né? Então vamos descer um Pinnacle Monk aqui como o pick, perdendo 3 de vida. Usar essa mana aqui pra fazer uma Ashen e passar, né? Infelizmente não veio nada muito legal. Próximo turno, vamos ver o que viria. Mais ramp ali, né? Mas o interessante é que a Ashen nos dá um descarte
toda vez que casta uma Instant Sorcery, né? Então vamos castar. Ah, inclusive eu tô esquecendo de gerar a mana vermelha do Electro toda vez que eu casto uma Instant Sorcery, né? Então, em teoria, como a gente castou aqui aquelas duas spells, a gente tem duas vermelhas na pool, né? Então vamos gastar essas duas, gerar mais uma pra fazer o Pyretic Ritual. Trigger da Ashley, então a gente descarta uma carta, eu vou descartar o Runaway e comprar uma carta. Opa, veio um Passion Flames, hein? Aqui vai gerar 3 manas, e aí esse Passion Flames eu acho que já ajuda a gente bastante, né? Vamos ver o que a gente tem no Grave aqui. A gente tem mais Ritual, a gente tem Bonus Round e a gente tem Jessica's Will of the Jeskai, né? Acho que dá pra gente tentar fazer alguma coisa. Então vamos pra segunda habilidade, né? 3, 4 manas, fazer o Passion Flames, gerando uma mana vermelha. E dando 2 de dano em todas as criaturas por conta da Ashley, né? Dos oponentes. Então aqui, essencialmente, a gente tem um board wipe. E se a gente fizer de novo uma terceira carta, a gente tem 4 manas na pool com ela. Então, Passion Flames, cada Instant ou Sorcery do nosso Grave tem flashback. Então vamos começar aqui jogando um Pyretic Ritual de novo, gerando 3 manas e mais uma com Electro, e mais 4. E aí a gente pode descartar uma carta para comprar outra carta, que eu esqueci de fazer isso com Passion Flames, né? Inclusive esse aqui é bom na nossa mão, né? Então a gente teria descartado o Reiterate, que teria flashback, porque ele foi descartado no cache, né? Veio o Crimson Wisps. Vamos descartar o Crimson Wisps agora? Acho que sim. Vamos descartar o Crimson Wisps e comprar outra carta. Veio o Mags of the Moon. Beleza. Isso aqui a gente não pode castar do Grave, mas a gente pode castar o Reiterate, a gente pode castar um Bonus Round, né? Vamos castar o Bonus Round antes de mais nada, que eu acho que a gente já deveria ter feito isso antes. Então, menos 3 manas, mais uma do Electro. Vamos castar o Bonus Round, vamos descartar o Mags of the Moon e comprar uma carta pro Ashley. E ó, veio o Grape Shot. Acho que o nosso Storm Count já tá em 4, né? Vamos continuar aqui vendo o nosso Grave, né? Então a gente castou o Bonus Round, vai pro exílio. Acho que a gente consegue jogar um Jeskai's Will of the Jeskai, né? Vamos ver o que aparece mais. Vamos castar o Grape Shot, né? Vamos castar um Grape Shot, pingando dano em todo mundo, pra gente não perder isso aqui, gerando uma mana vermelha. E descartando uma carta e comprando uma carta com a habilidade da Ashley. Aí a gente vai copiar, né, o Grape Shot por conta do Bonus Round. Mas vamos castar aqui um Will of the Jeskai. Então a gente vai descartar uma mão, comprar 5, gerar uma mana vermelha e copiar. Veio um Mizzix Master e eu acho que eu não vou querer copiar ele agora não. Deixa eu ver se eu consigo jogar mais algum ritual. Acho que não. Então vamos jogar nossa mão fora, comprar mais 5. E agora veio um ritual interessante. Beleza, o Will of the Jeskai foi embora. Lembrando que o Passion Flames não pega nada que a gente jogou no Grave agora, tá? Continuando aqui, por uma mana eu vou jogar, e ganhando outra mana eu vou jogar um Expedite, comprando 2 cartas, né? Temos um Dualcaster Mage na mão, que é bem interessante, né? Então vamos fazer um Desperate Ritual, gerando uma mana vermelha, descartando uma carta e comprando uma carta, que eu esqueci de fazer isso também com a habilidade da Ashley, né? Desperate Ritual vai gerar 6 manas pra gente, e aí a gente pode tentar fazer alguma coisa legal aqui, ó. Vamos fazer um Pyrokinesis, exilando um Hagavan na nossa mão, só pra ter mais uma mana vermelha na nossa pool, e dando um mini board wipe aí de novo, beleza? Eu acho que com 5 manas agora, 1, 2, 3, 4, 5, a gente pode castar o Passion Flames com flashback. Como a gente casta uma carta, a gente descarta uma carta e dá um draw. Eu acho que eu vou descartar, na verdade, o Cathartic Reunion, porque vai ter flashback. E aí tudo tem flashback de novo, né? Com flashback de novo e tudo sendo copiado, a gente pode castar o Desperate Ritual, gerando 3 manas, descartando uma carta, dando um draw. E gerando mais 3 manas, porque a gente copia, e a mana do Electro, né? E aí a gente usa 8 manas pra fazer um Mizzix Mastery do nosso Grave com Overload, né? E aí com isso aqui, com Overload, 2 vezes a gente consegue castar tudo do nosso Grave pagando 0 manas, né? E aí a gente já stormou aqui bastante, Desperate Ritual foi pro saco. Acho que a gente consegue comprar bastante carta, né? Então, e dar um Grape Shot ou Immolate Inferno ali já no final do turno. Essencialmente gerando bastante mana, né? A gente vai comprar muita carta aqui e deve vir alguma coisa. Bom, eu não vou continuar stormando porque vai demorar demais, o deck de Storm é assim mesmo, a gente joga praticamente sozinho. Bom, chegamos ao final do vídeo. Esse é o deck do Electro, me conta aí o que vocês acharam, me conta se eu deveria continuar aqui no YouTube fazendo vídeo pra vocês. Eu acho que é um deck interessante, vale a pena testar em uma mesa de CDH. Não é o mais forte, né? Nenhum deck realmente mono-red é muito forte hoje em dia, porque tem muito counter azul por aí, de graça, né? Mas tá aí um deck legal pra gente brincar e tentar stormar no vermelho. Me conta o que vocês acharam e envia esse vídeo para os seus amigos, dá o apoio aqui pro canal, se inscreve no canal. Abração para vocês, valeu!